Aleluia. Se a falta de suplemento, ele errou meu nome. Aleluia. Graça e paz, boa noite. Amém, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Rafael, tudo bem? Paz. Meu amigo, pastor Rafael, os pastores, pastor Natan, abra sua Bíblia. Vou pregar no mesmo texto que eu preguei de manhã. Preguei no texto áureo que nós estamos lendo esse mês, né? João 3,16. João capítulo 3, verso 16, pedi o pessoal da mídia para colocar aqui, por isso que eu falo para o pastor Natan, seu filho é mais bonito que você, rapaz. Muito bonito. Pastor Natan, um amigo, privilégio estar aqui entre amigos. Deus abençoe os nossos queridos irmãos lá da Devec Recreio, turma lá do Homens Vencedores. Eu não gosto muito do pastor de vocês, não. Gosto mais do irmão dele, cara. Gosto mais do irmão dele. O meu amigão, pastor Bruno, pastor Aline, casal de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos, Pai, nessa noite. Fale conosco através do teu texto sagrado, através do teu santo evangelho. Revela-nos quem tu és, através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O encontro de Jesus com Nicodemos é um dos grandes encontros do Novo Testamento, sem sombra de dúvidas. No Evangelho de João, as grandes revelações sempre acontecem para poucas pessoas. Para a mulher de Samaria, ele revela qual é a liturgia do culto. Ela tem uma dúvida. Qual é o lugar certo de adorar? Nós, aqui, adoramos no Monte Gerizim. E vocês adoram em Jerusalém. Está falando de liturgia. Qual é a maneira correta de adorar a Deus? Aí Jesus pega o ato litúrgico e rasga. Ele falou, você não tem liturgia. Aonde tiver um adorador. Aleluia. No carro, no supermercado, na delegacia, no monte, dentro de casa, tomando banho, andando na rua, na bicicleta, no restaurante, na pizzaria. Aonde tiver um adorador e clamar o nome do Pai, eu vou estar presente ali. Aleluia. Jesus está falando, não tem lugar certo. Qualquer lugar certo é lugar de adoração. É a primeira grande revelação. Aqui eu estou falando de maneira, é claro, do ponto de vista do texto aqui, para falar para você. E a segunda, quando você olha aqui, por último, que eu estou trazendo, é o encontro de Jesus com Nicodemos, que ele vai revelar o texto áureo da Bíblia, como diz aqui o nosso querido pastor Natan. Quando ele diz exatamente o que significa isso. Em primeiro lugar, quando ele está aqui diante de Nicodemos, dos versos de número 14 e 15, abra sua Bíblia, em João 3, 14 e 15. Ele diz o seguinte: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, chamado Neustã. Neustã significa serpente de bronze. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele está falando a respeito de algo que tinha acontecido no período lá do Êxodo, quando serpentes abrasadoras foram enviadas por Deus, pelos homens que estavam em pecados, em desobediência, e picaram alguns e muitos morreram. Então Deus orienta Moisés a levantar uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze viveriam. Então ele está falando de uma revelação passada. Cristo está dizendo o seguinte, que aquilo que o Deus fez com Moisés, ele seria para esse momento, para nós, isso. Em outras palavras, nós chamamos isso de revelação progressiva. Ou seja, lá no período do Êxodo, Deus já estava revelando a Moisés o que aconteceria para frente do ponto de vista da vida. Quando ele diz, quando os homens olharem para a serpente, eles viverão. Então Cristo está dizendo de si, quando você olhar para Cristo na cruz do Calvário, você viverá. Por isso que Mircea Eliade, um grande autor de sociologia da religião, quem nunca leu Mircea Eliade, poxa, vale a pena qualquer livro dele. Eu tenho alguns livros dele. Ele tem uma coletânea de 3 volumes, chamada História das Religiões. Mircea Eliade, eu já usei essa frase algumas vezes, inclusive na sede. Ele tem uma frase boa chamada assim, ó, a cruz de Cristo é a árvore da vida fincada no Monte Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida fincada no Monte Calvário. Ou seja, você e eu perdemos acesso à árvore da vida no Éden. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos devolve o acesso à árvore da vida. Aleluia! Que é a eternidade. Então é mais ou menos isso que Cristo está falando para Nicodemos. Mas quando ele diz a respeito disso, ele vai falar sobre a autoria. Quem é o autor disso?
Quem é o dono desse projeto chamado salvação? Ainda que você entenda cristianismo sob cruz do Calvário, Páscoa e ressurreição, o autor de tudo isso é Deus, na sua Bíblia, porque Deus amou o mundo. A premissa, ideia aqui, começa a partir de Deus. E quando você lê o texto sagrado, a Bíblia sagrada, a Bíblia não vai gastar muitas folhas explicando sobre a existência. A Bíblia sempre vai partir do princípio que Deus existe, porque Deus amou o mundo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Pela manhã eu usei um argumento de defesa. Eu usei aqui como base João Calvino. Calvino utiliza 3 argumentos a respeito da criação. O argumento cosmológico, teleológico e ontológico. De manhã eu usei o argumento cosmológico, sobre a cosmologia, sobre a criação. Falei um pouco sobre o cosmos, sobre os planetas. Citei algumas coisas aqui a respeito de astronomia. Mas eu quero aqui nessa noite, talvez você veio de manhã, ou você já ouviu, e você não veio, mas você está aqui, você vai ouvir um argumento novo. Um argumento teleológico, um argumento de propósito, de telos. Calvino, ele utiliza esse argumento. Um grande autor da história da igreja, chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem um livro chamado Suma Teológica. É um tratado maravilhoso. Tomás de Aquino, ele trabalha sobre o propósito. Ele escreve de maneira detalhada. Ele fala sobre os dentes. Ele fala sobre os olhos. Ele fala sobre as plantas, como nós estamos falando sobre raiz. Ele diz assim, por que a planta cresce em direção ao sol? Ele fala sobre o fósforo, sobre o propósito do fósforo. É sensacional. Ele está dizendo que tudo no universo, tudo na criação, tudo na vida, há um propósito. E partindo desse princípio do argumento teleológico, ele está falando de um design inteligente. Ele está dizendo que nada foi feito por obra do acaso. Ou seja, não há um Big Bang. Não há um caráter evolutivo de Darwin. E é algo que eu defendo sempre contrário. Eu sou um eterno apologeta, enquanto vida aqui na Terra, contra o argumento do acaso, da obra do acaso, meu amigo Carlos. Da obra darwiniana, eu não acredito nisso. Eu acredito no design inteligente. Eu não consigo olhar para você e ver que você é uma obra do acaso. Eu não consigo olhar para você e dizer, não, você veio do primata, você veio evoluindo. Negativo. Antes que você tivesse forma, Deus já te amava. E todos os dias da tua vida já estava escrito na palma da sua mão. Ou seja, você não é um acidente. Você não é um erro de percurso. Existe um propósito. Existe um propósito porque você nasceu homem. Existe um propósito porque você nasceu mulher. Existe um propósito porque você nasceu no Rio de Janeiro. Existe um propósito porque você está nessa cidade. E existe um propósito porque você está nessa igreja. Existe um propósito porque do seu dom, porque você é bom em matemática, porque você é bom em humanas, ou porque você é alto, porque você é baixo. Eu quero te dizer uma coisa, há um Deus eterno sentado no alto sublime trono, e Ele manda eu te dizer para você, você foi desenhado de acordo com a minha perspectiva, e há um propósito para acontecer sobre você e sobre a sua família. Nós chamamos isso de design inteligente, nós chamamos isso de perspectiva. Um dos fatores teleológicos é Norman Geisler, um grande apologeta. Norman Geisler é um grande apologeta. No seu livro sobre desafios da apologética, ele fala o seguinte, o fator teleológico pode ser utilizado por uma frase muito conhecida. Por exemplo, um relógio. Ele diz que o relógio sempre é posterior ao relojoeiro. Ou seja, se tem um relógio, é porque anteriormente, há um relojoeiro. Ele está pegando emprestado o argumento de Tomás de Aquino. Se tem a essência de um perfume, é porque ele provém de algum lugar. Ou seja, ele é posterior a algum lugar. Uma maçã, pastor Rafael, você falou de maçã de manhã, do Rio Grande do Sul, um clima mais frio. Você pega uma maçã na sua fruteira, logo na sua mente está, poxa, se tem uma maçã é porque tem uma árvore. Ou seja, essa maçã, ela veio de algum lugar. Ela tem um projeto para chegar em suas mãos. Isso é sensacional, isso é sublime, isso é fantástico. Porque no argumento da filosofia, a gente entende que o nada se cria. Nada se cria. Se você tem um pé de nada, ele vai dar logo um fruto de nada. 0 vezes 0 é 0. Você tem uma conta aí no seu banco, por exemplo. Agora eu toquei agora no seu sentimento humano aí. Você tem aí o seu saldo, você já lembrou dele agora, seu saldo? Já lembrou? Final do mês, chegou, o dinheiro já foi embora. Você não tem dinheiro vindo do nada.
Não tem dinheiro vindo do nada. O dinheiro vem de algum lugar. Tanto que se aparecer um dinheiro da sua conta, o gerente fala, olha, isso é um Pix errado, não gaste. Imagina você levantar amanhã e de repente você recebe um Pix de 13 milhões de reais. Não, né? Glória a Deus, irmão. Não tem, não recebe. A federal vai lá. Você não pode receber. O seu presidente vai lá atrás. O meu presidente não, o seu. Então, a Receita Federal vai lá. Não, meu filho, esse dinheiro não é seu. Se você gastar, pastora, dá prisão, dá problema. Porque dinheiro não vem do nada. A gente não está parado aqui, do nada surge uma pilha de grana. Ou do nada vem um leão. Nada faz nada. Nada vezes nada. Isso é um fator da filosofia. Ou seja, se você e eu estamos aqui, é porque somos. Aleluia. Somos criação. Somos criatura. Somos posterior a alguém. Então, se viemos de algum lugar, para algum lugar iremos. Porque o nada se cria. E você não é nada. Você é criatura de Deus. Você é filho do Deus vivo. E esse fator teleológico é o fator que existe um Deus que é o designer de todas as coisas. Existe uma ordem natural lá fora que foi criada de uma maneira muito pensada, muito bem desenhada. E quando Cristo diz, porque Deus amou o mundo, Ele está dizendo que Ele foi o autor. Quem desenhou o propósito de Cristo para vir para a terra era a cruz do Calvário. Olha que coisa interessante. Desde o Antigo Testamento, tudo vem sendo revelado de maneira devagarinho, bem devagar, para que pudesse chegar no ápice do momento de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, antes de você entender salvação a partir de Cristo, você tem que entender salvação a partir de Deus. Então, como nós estamos falando de uma conferência de raízes, deixa eu te dizer uma coisa, você é alguém que foi planejado por Deus. Deus planejou você, há um designer de Deus para a sua vida. Então a sua família não está no lugar errado. Você não nasceu na cidade errada. Ah, pastor, se eu nascesse em Paris, se eu morasse próximo a Champs-Élysées, se eu fosse filho lá de um político tal, a minha vida estaria melhor. Negativo, você está no lugar certo, porque Deus vai te usar para impactar aonde você está. Deus vai te usar para impactar a sua família. E em nome de Jesus, através da sua vida, pessoas vão ficar de pé, através do evangelho a qual está na sua vida. Aleluia. Isso é o fator da ideia teleológica. Há um propósito central. Há uma ideia central a respeito disso. E quando Cristo diz isso, porque Deus amou o mundo, Ele está dizendo, olha só, o Pai, Ele já tinha esse design. O Pai já tinha um propósito. Por isso que Martim Lutero, e é até difícil falar isso, que eu fico emocionado toda vez que eu cito isso. Lutero falava uma frase muito boa. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele já tinha visto uma cruz. Isso é fantástico. Haja luz, Ele já estava vendo uma cruz. Ou seja, nosso querido pastor Natan falou aqui sobre o propósito da fome. Veio a fome, então vai se manifestar o menino com os 5 pães e os 2 peixes. Ou seja, Deus já vai resolver. E Deus sempre foi assim. Deus primeiro cria o jardim para depois botar o homem. O homem nem entende de fome, mas já tem fruta para ele comer. Porque Deus é assim. Antes do problema chegar, a solução já está na mão dele. Ele não espera o problema, ele já cria a solução antes do problema. Então Deus, ele está sempre um passo à frente. Ele está sempre no design correto. Nós cantamos aqui com louvor, aqui meu amigo cantou animado o louvor, sobre Jeová Jirê, o Rafá. Isso é sensacional. Porque tem muita gente que clama o Jeová Jirê. Pastor, eu quero conhecer o Deus da providência. Tem que passar escassez, filho. Eu quero conhecer o Rafá, tem que ficar doente. Eu quero conhecer a justiça, tem que sofrer injustiça. Porque Deus não é aquele que sai dando carteirada. Ele só demonstra o poder quando é necessário. Mas fica tranquilo, se precisar de providência, Ele é o Jirê. Se precisar de cura, Ele é o Rafá. Se precisar de justiça, Ele é o nosso Deus da justiça. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Então lá fora, tudo foi criado com um propósito. Então Cristo vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro ele fala do autor, Deus. Segundo ele fala do seu caráter, amou o mundo. O amor de tal maneira é o caráter de Deus. Esse amor de Deus nos constrange. O apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo começa falando de Romanos e fala sobre a decadência do homem. A partir de Romanos capítulo 1, verso 16 até o 32, ele fala sobre toda a decadência da humanidade.
Trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram mais a criatura ao Criador e acabaram com as suas vidas e etc. Paulo está falando sobre a decadência. Aí no Romanos capítulo de número 2, ele fala sobre a decadência dos judeus. Ele está dizendo assim, os judeus também estão todos errados. Porque se os romanos estão em pecado, os judeus também estão. Aí em Romanos capítulo 3, ele começa a esboçar dizendo, não é só Roma que está no tribunal, no banco dos réus. Não é só os judeus que estão nos bancos dos réus. Mas ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, você e eu estavam no banco dos réus. Em Romanos 6, 23, ele diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, a primeira parte. Então, quando Deus amou o mundo, Deus amou alguém que estava no banco dos réus. Deus amou alguém que estava pronto para pegar, sacar o seu salário, que era a morte. Então, o amor de Deus por nós é um amor que nos constrange. É um amor extremamente grande. Deixa eu repetir o que eu falei de manhã. O amor de Deus não é o nosso amor. O meu e o seu amor é degradê. Por exemplo, quando terminar o culto aqui, você vai levar esse seu amigo para jantar lá fora. Um pouco a glória a Deus, está vendo? Nem todo mundo ama. É um amor mais assim, comedido. O amor nosso é um amor degradê. Por exemplo, uns você abraça. Outros, pastor Rafael, você aperta a mão. Pastor, a uns a gente faz assim, ó. Outros a gente atravessa para poder abraçar e dar um beijo no rosto. Meu amigo pastor Felipe. Uns você dá carona. Outros você fala assim, ó, a estação do BRT ali, ó. Uns você fala assim, meu carro está quebrado. Outros você empresta dinheiro. Outros você diz, não tem como emprestar. Alguns, presta atenção, você recebe no portão. Outros na portaria. Poucos na porta da sua casa. Poucos na sua sala. Alguns têm acesso à sua cozinha. Muito reduzido ao seu quarto. O amor do homem é degradê. Engraçado que Deus não implica com essa nossa maneira, porque Ele sabe que nós, como seres humanos, não temos capacidade de amar como Ele ama, mas Deus amou a todos de maneira igual. Quando Ele diz isso para Nicodemos, meu amigo, eu fico imaginando Nicodemos, porque Nicodemos é um judeu, Nicodemos é alguém príncipe da religião judaica. Os judeus acham até hoje que Deus ama eles acima de todas as coisas. Não, o amor de Deus é só por nós. Mas então vem Jesus dizendo, não, eu não amo só judeu, eu amo brasileiro, eu amo argentino, aleluia. Eu amo americano, eu amo quem é de Trinidad e Tobago, eu amo a todos, eu amo o mundo. E ele já tinha, não de maneira explícita no Antigo Testamento, mas ele já tinha falado de maneira velada a partir de Abraão. Porque um nascerá e você será bendito, a terra vai ser bendita através da sua vida. O que Deus está dizendo para Abraão? Vai chegar um momento em que meu amor vai se revelar a todos, não só para quem está no Oriente Médio, não só para quem está em Jerusalém, mas também para quem está na zona oeste do Rio de Janeiro, aleluia. E o amor de Deus por nós é um amor maravilhoso. Quer ver um exemplo? Esse amor de Deus nos alcançou aqui, porque há 2000 anos atrás, esse amor estava lá em Jerusalém, mas daqui a pouco, esse amor chegou no Brasil, esse amor chegou em São Paulo, essa graça maravilhosa foi ao Chile, alcançou o Uruguai, alcançou o Amapá, Roraima, alcançou lugares, mas esse amor também te alcançou. Esse amor te resgatou da lama, esse amor te tirou das trevas, e você está hoje aqui, não é porque você é bom, ou porque você é forte, é porque esse amor te tirou do charco de lodo, e te lavou com sangue carmesim, aleluia. E é isso que é maravilhoso, esse amor de Deus por nós. Ele nos ama, quando nós ainda estávamos no banco dos réus. Porque de forma mais prática aqui, para você, nessa noite, é o seguinte, meu amigo homem, te amar agora é mole. E quando você não tinha dinheiro? Pastor, mas eu não tenho. Aí a gente vai orar. Mas quando você não tinha mesmo, quando você era uma criança, não sabia falar, não sabia quem cuidava de você. Deus, Ele te amou quando ninguém mais te amava. Porque existe um momento da nossa vida que parece que ninguém nos ama. Mas Deus, o amor de Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele te ama de uma maneira única. Por isso que o texto sagrado diz que Deus amou. Mesmo quando nós estávamos no erro, caídos, quebrados, oprimidos, sujos de lama, Ele já nos amava. Por isso que Lucas capítulo 15, no verso de número 20, a parábola do filho pródigo vai dizer, e o pai levantou os olhos e viu o menino de longe, pastor Rafael, de longe.
A Bíblia diz que ele estava de longe, e o pai correu e o beijou afetuosamente. Lucas 15, 20, se você quiser abrir a sua Bíblia. O pai, quando abraça o filho pródigo, como é que estava o garoto? Sujo de porco, lama de porco, ele estava magro. Como é que eu sei que ele estava magro? Aí é uma inferência minha ao texto. Porque a Bíblia diz que ele estava com fome, ele teve desejo, pastor, para encher a barriga com bolotas do porco. Então, provavelmente, já tinha perdido peso. Se ele não tinha dinheiro para comprar comida, como é que estava o estado da roupa dele? Se ele não tinha dinheiro para comprar comida, como é que estava o estado da sua barba, do seu cabelo, da sua aparência? Então a aparência dele era uma aparência feia. Cabelo grande, barba por fazer, sujo de lama. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o pai o viu de longe. O que o texto está dizendo? Quando você estava na lama, na bebedeira, na prostituição, no pecado, Deus já te via de longe. Ele nunca perdeu você de vista. Ele já estava te vendo há muitos anos. E ele já estava acompanhando você. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você não morreu lá fora. Você não foi a bola da vez. Você não caiu numa armadilha. Porque o amor do Pai por você é incondicional. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele beija afetuosamente. Deixa eu repetir o que eu falei na sede. Isso é a graça. A graça de Deus nos inclui. A graça de Deus é inclusiva. Ele te abraça do jeito que você é. Com lama, fedendo, magro, com cheio de porco. Mas para morar na casa do Pai, não pode entrar com lama. É com roupa nova, anel no dedo e sandália no pé. Ele te recebe com lama, mas não deixa você com lama. Ele está dizendo, eu te recebo ali fora, com lama. Mas aqui para dentro é com a melhor roupa. Aleluia. É com a sandália no pé e o anel no dedo. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Isso é amor. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim e de você, pastor. Ele nos trata. Ele nos inclui, ele nos põe para dentro. E o tipo de mensagem que eu estou falando aqui, principalmente essa parte de Lucas 15. Hoje, não é uma mensagem politicamente correta. Porque o mundo prega assim, não, Deus me ama do jeito que eu sou. É verdade. Mas para ficar na casa do Pai com lama não fica, só com roupa nova. Porque o próprio Pai está dizendo, eu te recebo com lama, mas eu te boto para dentro com roupa limpa. Com sandália no pé e anel no dedo. O amor de Deus, Ele te ama do jeito que você é. Quebrado, abatido. Mas quando Ele te põe por dentro, você não fica mais abatido. Você não fica mais quebrado. Você não fica mais caído. Ele te põe de pé. Aleluia. O amor do Pai te restaura. Te dá estrutura, te dá norte. Eu falei para minha esposa essa semana. Não sou de falar essas coisas. Eu falei para ela essa semana, a gente batendo papo. Falei, Graciele, o Evangelho salvou a minha vida. O Evangelho salvou a minha vida. Mesmo eu me batizando com 11 anos de idade, mesmo vivendo em espaço religioso, desde os de 8 para 9 anos, mas o Evangelho mudou a minha vida. Viver em comunidade, pobreza, dureza, dificuldade. Eu falei para ela essa semana, chorando com ela, sentado no sofá. Eu falei, Graciele, o Evangelho salvou a minha vida. O Evangelho me deu norte. O Evangelho me deu esperança. Porque me captou lá dentro de uma comunidade, em uma área extremamente difícil, complexa, com falta de recursos. Mas a luz do Evangelho me pegou lá. E me deu algo que o mundo não tinha me dado. Aleluia. Me deu equilíbrio. Eu olhei pela primeira vez para mim. Então há um Deus que me ama de verdade. Porque em um mundo onde eu estava, onde parecia que ninguém me amava, havia um Deus que havia já enviado o seu Filho amado para dizer, Ronald, eu amo você, aleluia. Ou seja, o Evangelho, o amor de Deus me deu norte. Então eu quero te dizer uma coisa, o Evangelho, o amor de Deus para você, ele te deu norte, porque você não tinha esperança, você não tinha expectativa, você homem, tinha uma raiz, mas não conseguia crescer, mas o amor de Deus em você nutriu força, aleluia. Te deu família, te deu casamento, te deu esperança, te deu norte, aleluia!
te deu preenchimento de vida. Ele te deu algo que você e eu não tínhamos lá fora. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus é acachapante. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus, sabe, nos mói, aleluia, nos apequena. O amor de Deus é lindo, porque Ele demonstra para mim e para você, que mesmo você e eu sendo seres egoístas, pecadores, Ele continua nos amando. É só você olhar para você e ver onde você está. Ver a família que você tem. Ver a vida que você tem. Porque há pouco tempo atrás, muita gente dizia, vai morrer. Não tem jeito. Acabou. Já era. Suicídio passava perto. Mas o amor de Deus entrou e mudou a tua história. Te deu dignidade, aleluia. Você pode adorar o Senhor. Te deu graça, te deu beleza, aleluia. Te deu luz. Sabe? Supriu em nós aquilo que faltava. Preencheu lacunas. Nos preencheu de uma maneira tal e maravilhosa. E quando Cristo diz que o amor de Deus, Ele ama o mundo, que o objeto é o mundo, eu fico assim, só Deus para amar você e a mim. Só Deus para amar dessa forma você e a mim. Existe um momento da sua e da minha vida que nós somos os selvagens originais, né? Eu achei muito interessante esse texto que eu li. Existe um momento da sua e da minha vida que só dá para viver isso quando você e eu estamos só. Mesmo você casado ou vivendo com seus pais ou em família, você só consegue ter esse momento, pastor Rafael, no momento da solidão. Existe um momento da sua vida que você, eu vou usar aqui, você vai entender, minha irmã, meu irmão, que você é aquele momento selvagem. O que é o momento selvagem? É quando você está sozinho, você não penteia o cabelo, você não quer atender ninguém. É aquele momento que você anda dentro de casa falando sozinho. Se alguém chegar, te chama de louco. Liga para SAMU e te prende, não é assim, irmão? Aquele momento que você está dentro do carro e você está discutindo com você mesmo, você não se entende e briga com você mesmo. Então, esse é o selvagem. Você é aquele ser ali. Ali é você sem máscara. Não tem nada. Não tem uma ética, porque você está sozinho. Você se fala com você mesmo. Você briga com você. Aquele ser ali, o ser bruto, aquele é o seu ser original. É esse ser que Deus já amava. Esse ser aí. Mesmo com defeito, mesmo com dificuldade, Deus está dizendo, eu quero você para a glória do meu nome. Eu quero você do lado da minha presença. Eu quero te trazer para perto e eu não vou perder você para o inferno nem para o diabo. Aleluia. É esse amor por você e por mim. Esse é o objeto. Esse é o amor, pastor Felipe. É esse amor, é esse mundo que Ele ama. E quando Deus diz para mim e para você, Cristo fala, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem nem como a gente explicar, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é revelado através quando Ele dá o de melhor para nós, que é o seu Filho. Falei de manhã, repito aqui à noite novamente. Toda vez que há uma rebelião, um momento de rebelião, de guerra, de brigas em governos, todo governo, anota aí, todo governo, quando sofre uma tentativa de rebelião, os rebeldes vão para o pelotão de fuzilamento, seja em qualquer tipo de governo, os rebeldes serão punidos. Deus é o único Deus que não manda rebelde para o pelotão de fuzilamento. Ao contrário, Ele envia seu Filho para morrer no lugar do rebelde. Então esse Deus amado enviou seu Filho para que Ele pudesse morrer no meu e no seu lugar. Você e eu estávamos contra Ele, mas através do seu amor Ele nos atraiu de novo para a presença. Aleluia. Então Ele dá o seu Filho para resgatar a mim e a você. Então homem de valor, e famílias de valores, mulheres de valores, jovens, adolescentes, quando você compreende que você e eu éramos rebeldes, e nós tínhamos um grande problema. O nosso problema nunca foi com o diabo, o nosso problema sempre foi com Deus. A gente não rompeu com Satã, a gente rompeu com o ser divino. Deixa eu usar aqui, pastor Rafael, uma explicação mais simples. Eu usei isso durante muitos anos dando aula para a juventude. Você lembra quando você estudava na escola e toda escola tinha um valentão? Quem lembra disso aí? Levanta a mão.
Toda escola tinha um valentão. Se você não lembra do valentão, provavelmente você era o valentão. Não, pastor, lá na escola não tinha, então provavelmente era você. Você que ficava lá oprimindo os garotos lá, né? Então se esse irmão não levantou a mão, provavelmente ele é o valentão. Graças a Deus que ele se converteu. Toda escola sempre tem um valentão. O camarada que quer botar ordem. Então, o valentão da escola era Deus. E a gente, sabe, pastor? Tivemos um problema com o valentão da escola na hora do recreio. Aí Deus falou para mim e para você, ó, eu vou pegar a sua cara lá no final da aula. Aí você viu o tamanho de Deus, você fala assim, rapaz, agora lascou. Como é que eu vou resolver com Deus? Aí veio o amigo de Deus e falou para mim e para você, fica tranquilo, que eu vou resolver com ele. Esse é Jesus. Deus queria amassar você e eu nas mãos dele. Mas ele enviou o seu filho amado. Ele enviou o seu filho. Então tudo aquilo que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário, as chibatadas, o patíbulo de 56 quilos, a vergonha, ser crucificado nu, é extremamente vergonhoso. Que isso, pastor, Jesus estava nu? Ué, não estava? As vestes de Cristo não foram divididas entre os romanos? Não tem roupa de baixo, meu filho. Jesus estava sem roupa na cruz do Calvário. Não, mas a igreja católica põe paninho. Cara, você não vai botar um filme com Jesus nu na cruz do Calvário num filme, não tem como. Mas, biblicamente, ele estava sem roupa. Mas por que ele estava sem roupa? Porque Adão foi pego na vergonha, ele estava nu. Quando Adão caiu, ele estava nu. Senhor, estávamos nu e tivemos vergonha. Cristo tinha que morrer dessa forma, para Deus dizer, a vergonha que você tinha no Éden, eu cobri a tua vergonha com o sangue do meu filho. A vergonha foi coberta, rebadará súria. Ele cobre a nossa vergonha. Então tudo aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, toda aquela vergonha, toda a traição, era para você e eu estávamos lá. Cristo viveu aquilo, para você e eu termos essa vida aqui. Oh, aleluia. Você pode levantar sua mão, Jesus da Nazaré. Que graça! Para você ter tudo isso. Para você estar domingo aqui na igreja. Para você ter uma família bonita. Oh, aleluia. Para você ter norte. Para você ter liberdade. Para você entender o que é vida. Aleluia. Deus tirou você do banco dos réus e colocou sentado junto com Ele na eternidade em Cristo Jesus o Nazareno. Ele deu o que há de melhor para nós, o seu Filho. E nos resgatou de uma lama terrível, de um pecado terrível. E o texto diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia aqui do texto, ele vai dizer o seguinte, ó, o propósito é a vida eterna. O propósito de Cristo, de fato, o propósito de Deus é a vida eterna, para que você e eu possamos ter essa vida eterna. Mas para isso ele tem um acesso, olha, você precisa crer. Se você crê nele, você não vai perecer. Então você tem duas vias. Ou você crê para viver, meu irmão Carlos, ou você não crê e perece. Então qualquer uma das vias é algo decidido, pastor Rafael. A crença em Cristo Jesus na cruz do Calvário me dá acesso à vida eterna. Mas quando eu olho para a cruz e digo, não é para mim, não tem problema. Você vai viver, você vai perecer. Você vai ter a sua vida humana, mas vai chegar um momento em que você perece. Então o propósito de Deus para mim e para você é vida eterna. Mas pastor, a vida eterna está longe, está mais perto do que você imagina. A vida eterna está mais perto do que você imagina. Você está vendo esse momento que nós estamos aqui? Essa presença, o louvor foi cantado, nós rimos aqui. Agora multiplica isso aqui por zilhões. Você imagina você chegar na eternidade e conhecer o próprio Espírito Santo. Você está diante, aleluia, do Cordeiro de Nazaré, aleluia, diante dele. E você ser recepcionado por ele. Aí alguns falam assim, mas pastor, será que eu vou ter memória ou não vou ter? Provavelmente a gente vai ter alguma coisa de memória. Porque você vai ter o tribunal de Cristo, e o tribunal vai nos julgar de acordo com as nossas obras. Se Cristo vai julgar nossas obras aqui na terra, então alguma memória vai ser preservada na eternidade. Aí eu não entendo, talvez, a complexidade como será, mas alguma coisa vai ficar guardada em nós. Porque nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Mas quando você tem acesso, e você crê a respeito disso, você tem acesso a essa vida eterna. E como é que eu consigo viver essa vida eterna a partir daqui? É a partir da presença. A presença de Cristo em mim e você é um acesso a essa vida eterna.
É quando você levanta a mão e começa a chorar. É quando você dobra o joelho e sente aquela presença que você não explica. Sabe, é aquela graça que te abraça. É quando você está em luto e Deus te consola. É quando você está passando o pior momento da sua vida, mas você sente que há uma mão poderosa te conduzindo para frente, firme, debaixo da presença dele. Oh, aleluia! É quando você está andando e você sente que você não está só. É quando você vai tomar banho e você começa a falar com Deus, e por incrível que pareça, a presença desce lá debaixo do chuveiro. Você fala assim, rapaz, uma coisa que a presença desce porque Deus é assim, aonde tiver um adorador clamando ele, a presença dele vai descer e vai abraçar, aleluia. Porque esse é o Pai, aleluia. Esse é o Pai. E quando você crê nele, a partir disso, você começa a experimentar essa vida eterna aqui. Você começa a ser alimentado por essa palavra. Você começa a ter uma liberdade na sua mente. Você começa a compreender mais a respeito de quem Ele é, do seu amor, da sua grandeza, do seu poder e do seu livramento. Irmãos, nós vivemos debaixo de uma graça e debaixo de uma revelação muito boa, muito maravilhosa, pastor Rafael. Porque assim, há pouco tempo atrás você tinha um problema, você não tinha para onde correr. Hoje o problema te assola, você já dobra o joelho. Aleluia, aleluia. Há pouco tempo atrás a coisa ficava difícil e entrava em desespero. Hoje a coisa fica difícil, você já lembra. Nem o sol vai te molestar, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí você já começa, opa, ele está comigo. Aí você abre a palavra, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E aquilo começa a te alimentar, começa a te dar equilíbrio, começa a te dar certeza. O mundo está um caos, está tudo bagunçado, tudo terrível, pastor Rafael. Mas aí você levanta de manhã, os pássaros cantando, o sol se levantando, a Baía de Guanabara no lugar, o mar azul bonito, aquele vento, seu filho acordando, aí você levanta e você fala, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, aleluia, Deus está no controle. E isso são aspectos da vida eterna. Isso é perceber que eu não preciso chegar lá para viver a vida eterna. É possível viver um pouco da vida eterna aqui, a partir das minhas relações, a partir da presença, a partir da glória sobre a minha vida, a partir do Deus eterno sobre você e sobre mim, a partir da comunhão de Cristo. Mas isso, homem vencedor, é tudo a partir todo aquele que nele crê. É uma decisão. É você olhar, eu creio que Cristo morreu na cruz do Calvário para lavar o meu pecado. Eu creio que esse sangue, aleluia, aí filho, a fé é gigante. Como é que pode um sangue derramado há 2.000 anos atrás, não apodrece, não evapora e não seca? Continua libertando, continua curando e continua salvando, aleluia. Isso é fé. É fé que esse sangue é poder. É crer que enquanto nós estamos falando aqui, o sangue está lavando, o sangue está libertando, o sangue está curando, aleluia. É esse Deus eterno, é esse Cristo eterno que eu estou falando aqui, que todo esse evento foi feito para que você e eu, homens de raiz, homens vencedores, possamos pôr a nossa raiz, possamos pôr de fato os nossos fundamentos. A minha e a sua família não está fundamentada em ideologia, em narrativa de imprensa, em mercado imobiliário. Não, a minha e a sua família está fundamentada no Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que foi, que é e que será bendito em nome das nossas vidas. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Dedilhe aí, meu amigo. Tem glória a Deus aí, irmãos? Tem aleluia aí? Há um propósito, irmãos. Há um propósito para a sua vida. Há um propósito para a sua vida.